Imagina um assalto a banco que leva R$ 1 bilhões, mas não tem máscara, não tem arma de fogo e, tipo, zero carro de fuga. Nossa, uhum. A corrupção de terno e gravata. Exatamente. Na verdade, toda a operação é, sabe, assinada, carimbada e acontece inteiramente dentro da lei. Então, a nossa investigação de hoje vai explorar uma tese bem perturbadora. Que é aquela ideia de que o verdadeiro crime organizado contra o Estado, né, não acontece nos becos escuros. Isso não acontece na rua, mas sim em gabinetes climatizados, usando a própria estrutura do mercado financeiro como arma. O que é fascinante porque quando o mecanismo de desvio é super complexo, embasado em contratos intermináveis, ele simplesmente deixa de parecer um crime para o olho destreinado. Com certeza. E o nosso mapa para decifrar esse cenário hoje é um artigo. Ele foi publicado em 22 de maio de 2026 pelo jornalista Mauro Silva, que é o presidente do Grêmio Ser Sudeste. E o título já é uma super declaração de intenções, né? Banco Master, a República dos Rentistas. Sim, e com o subtítulo Como o Sistema Financeiro Capturou o Estado Brasileiro. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça nisso, um aviso de imparcialidade essencial para quem nos ouve. Importantíssimo botar isso na mesa. Esse material carrega um viés político fortíssimo. Ele faz uma crítica aberta, bem contundente ao neoliberalismo e aponta o dedo para figuras políticas e econômicas bem específicas. Exato. E a nossa função aqui não é julgar se o autor está absolutamente certo ou errado, né? Nem endossar essa visão de mundo dele, o objetivo é dissecar a mecânica que ele descreve. A gente quer entender as engrenagens dessa suposta máquina de captura do Estado. E o que torna esse material intrigante é justamente ver como essas engrenagens funcionam na prática, no dia a dia. A tese central é que a estrutura financeira brasileira criou, tipo, um ecossistema perfeito de proteção mútua. Ok, vamos desempacotar isso. A porta de entrada para a gente entender esse ecossistema é um escândalo real que está nas manchetes, que é a Operação Compliance Zero da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. A investigação deles aponta para uma corrupção que é sistêmica no mercado. O texto fala de diretores ignorando alertas técnicos para aprovar operações suspeitas e até de imóveis de luxo sendo usados como propina. Mas vamos dar um passo atrás. Como que um esquema desses opera na prática, de um banco? Porque não estamos falando de um gerente com uma mala de dinheiro na garagem, certo? Longe disso, muito longe. Vamos olhar para o nome da operação, Compliance Zero. Tá. O setor de compliance dentro de um banco é, em tese, o filtro de risco, a barreira de legalidade. Certo. O pessoal que diz o que pode e o que não pode. Isso. Aí, quando chega uma proposta de empréstimo de, sei lá, centenas de milhões para uma empresa que não tem lastro, ou seja, não tem garantias reais de que vai pagar, o sistema técnico emite um alerta vermelho. Apita para todo lado. Apita. E o crime acontece quando a diretoria simplesmente vai lá e desliga esse alarme. Caramba! Eles usam a autoridade hierárquica, atropelam o departamento de risco e aprovam um negócio temerário. E muitas vezes isso envolve dinheiro de fundos públicos. E aí que entra a história dos imóveis de luxo, né? Porque o diretor que assina essa liberação não vai fazer isso por caridade. Lógico que não, ele precisa receber a parte dele. Mas como que você transfere, tipo, o equivalente a 18 milhões de reais em propina sem chamar a atenção da Receita Federal? É aí que entra a engenharia. Eles fazem isso exatamente através de ativos imobiliários hiperfaturados ou subfaturados. Funciona assim. Uma construtora que está aliada ao esquema vende uma cobertura de luxo por uma fração minúscula do valor real dela para uma holding patrimonial. Uma empresa de fachada. Isso, uma empresa registrada no nome de um primo ou de um sócio oculto desse diretor do banco. Ah, entendi. Então, no papel, houve uma transação imobiliária legal. Os impostos foram todos recolhidos certinho. Mas, na prática, o patrimônio do diretor acabou de engordar em dezenas de milhões de reais como pagamento por ele ter liberado aquele empréstimo ruim lá atrás. É uma lavagem de dinheiro super sofisticada que fica ali, sabe, escondida à vista de todo mundo. Exatamente. Mas vem cá, se isso acontece numa escala sistêmica como o texto diz, a pergunta óbvia é por que o mercado não implode? Pois é.
Eu fico pensando, se um banco está fazendo negócios terríveis com o dinheiro dos outros, por que os grandes atores financeiros, tipo os concorrentes, não denunciam essa fraude? É como uma festa VIP, né? Por que ninguém reclama do buffet? A resposta que o artigo dá para esse silêncio é brutal. Ele chama as altas taxas de juros mantidas pelo Banco Central de um cala-boca institucional. Cala-boca institucional? Como assim? A mecânica por trás disso é o coração de toda a tese. Pensa no mercado financeiro não como pessoas, mas como um fluxo contínuo de capital. O governo federal gasta mais do que arrecada, certo? Certo. E para cobrir esse buraco, o governo emite títulos da dívida pública. Os bancos e os grandes fundos vão lá e compram esses títulos. Quando a taxa básica de juros, a Selic, está nas alturas, esses títulos pagam rendimentos absurdamente altos. E com risco zero, né? Porque é o governo. Risco zero. Afinal, quem garante o pagamento é o próprio Estado, que tem o poder de cobrar impostos da população para honrar a dívida. Nossa, é uma transferência direta de riqueza, então. Monumental. Estamos falando de um mecanismo que drena cerca de metade do orçamento federal só para pagar juros e rolar essa dívida. O Estado arrecada impostos sobre o consumo que pesam demais na base da pirâmide. Quem ganha menos, paga mais. Isso. E repassa esse dinheiro para o topo da pirâmide, para os donos desses títulos. Então, voltando à sua pergunta de por que ninguém denuncia, ninguém fala nada porque o ecossistema financeiro inteiro está lucrando trilhões de forma absolutamente legalizada e garantida. Não tem incentivo nenhum para estragar a festa. Nenhum. Para que apontar o dedo para um diretor corrupto de um banco específico se o sistema todo está, embriagado por uma rentabilidade que não existe em outro lugar do mundo, toda bancada pelo Estado? Faz todo sentido dentro dessa lógica distorcida. Mas se esse ecossistema é tão blindado, como que a máquina engatou uma marcha tão alta a ponto de dar ruim e gerar a Operação Compliance Zero? O artigo marca o ano de 2019 como um divisor de águas, né? Sim. Ele argumenta que foi a partir desse momento, com a ascensão de um projeto político que ele classifica como ultraliberal, que o sistema financeiro de fato capturou o Estado. E ele cita nominalmente os arquitetos disso, certo? O então ministro Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto no Banco Central. Exato. A acusação do jornalista é que a desregulamentação e as privatizações criaram esse terreno fértil para a corrupção moderna, usando instrumentos como carteiras de crédito, holdings e grandes escritórios de advocacia. E, de novo, a gente precisa descer para o nível prático. Como que uma simples carteira de crédito vira um instrumento de desvio? Vamos pegar o exemplo que o próprio texto levanta, envolvendo bancos públicos regionais, tipo o Banco de Brasília, o BRB. Tá. O artigo menciona que governadores passaram a usar essas instituições para engenharias financeiras bem complexas. Uma das ferramentas favoritas para isso são os FIDs. FDICs. Tá. O que é isso na prática para quem está ouvindo? É a sigla para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Imagina que um estado tenha uma carteira de empréstimos antigos, ou dívidas de impostos que são muito difíceis de cobrar. Dívida podre, que ninguém paga mais. Isso, a chance de receber esse dinheiro é mínima. Aí um governo pode empacotar essas dívidas ruins e vendê-las para um FDIC privado por um valor gigantesco, muito acima do que elas realmente valem. Espera, mas quem em sã consciência fornece o dinheiro para que esse FDIC privado compre uma dívida ruim tão cara? Muitas vezes, um banco público regional que foi forçado politicamente a investir nesse fundo. Caramba. Ou seja, o banco público joga dinheiro bom num fundo obscuro, o fundo usa esse dinheiro para comprar lixo financeiro gerado por parceiros políticos. E a diferença desse superfaturamento evapora em taxas de administração para grandes escritórios e propinas que vêm disfarçadas de consultoria. E tudo isso sob a fachada de uma, modernização financeira ou gestão eficiente. Exatamente. Como envolve um monte de empresas, cotas de fundos e contratos gigantes redigidos pela elite da advocacia,
Um auditor tradicional do Tribunal de Contas tem muita dificuldade de enxergar o creme ali. Não é tipo superfaturar merenda escolar, que é fácil de ver. Não, é uma precificação super complexa de um ativo financeiro abstrato. Fica muito difícil de rastrear. Peraí, isso me obriga a fazer um questionamento central aqui. Onde é que a coisa fica realmente interessante? O texto coloca a autonomia do Banco Central como a grande vilã dessa história toda, como cadeado que trancou o Estado pelo lado de fora. É a tese dele. Mas o que a gente escuta em qualquer análise econômica tradicional é justamente o oposto. A autonomia do Banco Central é vendida para a sociedade como o escudo definitivo contra a irresponsabilidade política, não é? Sim, essa é a narrativa dominante. A ideia é blindar a moeda contra aquele governante populista que resolve imprimir dinheiro para ganhar a eleição e acaba gerando hiperinflação. Como é que um escudo contra descontrole vira a arma do crime, na visão do autor? Essa é a virada de chave mais provocadora da análise. O que o texto argumenta é que a gente precisa observar quem ficou segurando esse escudo. Tá. Na tese do jornalista, a autonomia tirou o poder de influência de políticos eleitos democraticamente, o que é um fato, mas ela não deixou o Banco Central num vácuo de neutralidade técnica. Ela entregou o banco diretamente para as mãos de agentes que respondem exclusivamente ao mercado financeiro. Ah, entendi. Então não é que a política saiu do Banco Central, é que um tipo muito específico de política tomou conta dele. Precisamente. Cria-se uma autarquia superpoderosa que não recebe votos, não precisa prestar contas nas urnas sobre os efeitos colaterais das decisões dela na sociedade. E o argumento é que a diretoria passa a guiar a taxa de juros com os olhos fixos na Faria Lima, né? Exato. Priorizando o controle da inflação através da asfixia do consumo e garantindo o pagamento da dívida, independentemente do custo social que isso tenha. É a institucionalização de um modelo que privatiza os lucros bilionários e, quando a bolha estoura, como a PF sugere que está acontecendo, socializa os prejuízos. Deixando o rombo para o Tesouro Nacional cobrir, como sempre. O que nos leva para a consequência mais brutal dessa estrutura toda. Se metade do orçamento é drenado para rolar a dívida, de algum lugar esse dinheiro tem que sair. Sim, é o choque entre os bastidores financeiros e a realidade das ruas. O artigo denuncia de forma muito pesada a hipocrisia desse discurso de austeridade fiscal. E aqui a gente precisa entender como o sistema justifica o fato de que, sabe, nunca tem dinheiro para construir hospital ou melhorar escola, mas a torneira está sempre aberta para pagar os juros. Para entender isso, ele usa uma imagem legal. Imagina o orçamento do Estado como um gigantesco reservatório de água, construído com o suor de toda uma cidade, que deveria irrigar todas as plantações da região. Certo. O discurso da austeridade é equivalente a dizer aos fazendeiros que choveu pouco e que eles vão precisar racionar a água, deixando parte das safras morrerem de sede. Mas tem um detalhe aí. Tem. O que ninguém diz aos fazendeiros é que metade dos encanamentos desse reservatório foi legalmente e de forma permanente desviada para irrigar os campos de golfe particulares de um grupinho de bilionários lá no topo da colina. E se algum fazendeiro sugere, tipo, ei, vamos fechar a torneira do campo de golfe para salvar a comida, ele é imediatamente taxado de louco. Ele é chamado de irresponsável fiscal. E esse é um ponto de inflexão incrível na argumentação do autor. Ele faz um esforço colossal para redefinir o peso moral dessa expressão. No noticiário, irresponsabilidade econômica é sinônimo de aumentar gastos sociais. Isso gera o famoso risco fiscal. Que derruba a bolsa, faz o dólar disparar, aquela gritaria toda. Mas o artigo inverte essa lente completamente, né? Como ele redefine isso? Ele defende que a verdadeira irresponsabilidade não é propor a construção de creches fora de um teto de gastos. Irresponsabilidade, segundo a tese, é normalizar um cenário onde um trabalhador paga, 300% de juros ao ano no cartão de crédito só para conseguir comprar comida. Enquanto o banco que cobra esse juro abusivo tem um lucro garantido pelo Estado. Sem nenhum risco. A irresponsabilidade seria aceitar que crianças estudem em escolas caindo aos pedaços sob o pretexto de não ter dinheiro, enquanto bilhões de reais são transferidos religiosamente todo santo mês para o topo da pirâmide financeira.
A austeridade, nessa visão, vira só uma arma de concentração de renda. O contraste entre o micro, a pessoa ali enforcada no cheque especial, e o macro, os bancos recebendo a Selic, é chocante quando a gente coloca nesses termos. Mas diante de um diagnóstico tão sistêmico, para onde essa história caminha? O que a Operação Compliance Zero representa no quadro geral? Segundo o material, a operação não é um desfecho. É só a ponta do iceberg aparecendo. O clima lá em Brasília é de extremo temor, justamente porque a Polícia Federal apreendeu um volume colossal de dados, né? E não é só mensagem de WhatsApp, né? Não. São trilhas de auditoria, planilhas de fundos, históricos de aprovações, que detalham exatamente como essa engenharia operou nos últimos anos. E o grande alerta do texto é: político, os mesmos personagens que construíram esse ecossistema não estão aposentados. Eles continuam super influentes por lá. Altamente influentes. O artigo menciona que vários desses atores já estão articulando candidaturas fortes para o Senado nas eleições de 2026. O objetivo é garantir poder formal de legislar e influenciar o próprio Banco Central. E, claro, garantir o bom e velho foro privilegiado caso a Compliance Zero chegue neles. Mas a análise não termina só com esse tom apocalíptico. O jornalista bota umas demandas concretas na mesa para tentar desarmar essa bomba relógio. Sim, as propostas dele são voltadas para a ruptura da estrutura. Primeiro, ele bate na tecla da auditoria rigorosa da dívida pública para investigar quais contratos são legítimos e quais são só engenharia. Ele também defende abertamente a reversão da autonomia do Banco Central. Devolvendo o controle para a política por escrutínio democrático. Isso. E exige transparência absoluta nos FDICs. Mas talvez o ponto mais imediato seja a responsabilização criminal e direta dos executivos e banqueiros, não só dos operadores de ponta. A galera que ignora o compliance para facilitar os desvios. Ou seja, parar de focar só no laranja da holding de fachada e ir atrás de quem assinou a liberação do dinheiro lá no topo da cadeia alimentar. É um conjunto de medidas que exigiria uma vontade política que, convenhamos, bate de frente com as forças mais poderosas do país. É o dilema existencial que o autor nos entrega no final. A provocação central é que a sociedade precisa decidir se é uma democracia de fato, onde o orçamento reflete as necessidades do povo, ou se é apenas uma república dos rentistas, onde a máquina existe para remunerar capital financeiro, usando o sofrimento da população como ajuste contábil. É um alerta de que o preço dos juros não é uma força da natureza, é política. Decisões tomadas em gabinetes. Ficou muito claro como essa arquitetura funciona de forma silenciosa e eficiente. A engrenagem não precisa de mala de dinheiro, ela usa as próprias regras com verniz de legalidade. É uma sofisticação da impunidade. Com certeza. E considerando tudo que a gente desempacotou hoje, fica um questionamento para todo mundo que acompanha a gente e que está vendo o desenrolar dessas operações. Se a corrupção moderna de colarinho branco se adaptou para se esconder perfeitamente dentro de operações financeiras e estruturas jurídicas que são, no papel, tecnicamente legais, será que os nossos sistemas de justiça tradicionais têm alguma chance real de combater isso sem que as próprias leis mudem primeiro? Fica a reflexão.